A Polícia Rodoviária Federal concedeu aposentadoria voluntária ao ex-diretor-geral da corporação, o Silvinei Vasquez, investigado por improbidade administrativa por suposto uso indevido do cargo. Que é uma bobagem, vamos deixar muito claro. Essa investigação toda é uma bobagem. A decisão foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. O benefício foi concedido com proventos integrais e paridade correspondentes ao subsídio do cargo efetivo. Isso significa que ele seguirá recebendo o mesmo salário de quando estava na ativa. O Silvinei também terá paridade que garante os mesmos reajustes policiais na ativa. Marco, eu nem terminei e você já levantou a bandeira defendendo. Porque, de novo, é aquela construção de TP que tem aquele viés de dar importância para uma notícia que não é importante. Tem 30 notícias mais importantes de Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil hoje, de crise que a gente tem das nomeações do Lula, de contemplação de ministério com um bando de parasita, e a gente está falando do Silvinei, que está aí obtendo aquilo que a lei estabelece para a galera da função dele. Mas esse Silvinei não é aquele que não é uma investigação séria. Não sei se você lembra. É exatamente aquela investigação que o TSE tinha levantado a bola durante o período eleitoral, que o PT tinha conclamado e levantado junto às mídias e às redes sociais, falando que ele tinha obstruído o acesso de eleitores petistas às cabines de votação. É uma grande palhaçada. O que o cara fez foi nada mais, nada menos do que a blitz recorrente de época de eleição. E ele ainda tem que ouvir isso, e a gente ainda tem que ouvir isso, e tratar o caso dele como se fosse preponderante. Você relativiza tudo, Marco. As bizarrices que estão sendo feitas e faladas pelo Lula e pelo PT. É impressionante, cara. O Marco veio com o paletó dele de cantor de churrascaria, branco. Eu achei que ele fosse pegar... ia estar tranquilo, mas ele está hoje absurdamente alterado, né? Você gostou do meu paletó? É impressionante, cara, de Clooney, né? Bom, é impressionante Felipe, como ele está alterado. Nós estamos falando da aposentadoria do Silvinei. Eu pergunto a você, isso tem relevância para ser debatido aqui? Claro que tem relevância para ser debatido aqui. Por quê? Né? Claro que tem relevância para ser debatido aqui. Primeiro pelo seguinte, é importante a gente discutir de forma séria os institutos e as instituições. É corriqueiro você ver, por exemplo, o juiz que está sendo investigado, que está sendo responsabilizado, né? Antes da responsabilização, pedir aposentadoria para ter aposentadoria de forma integral. A mesma forma abarca os servidores públicos, como no caso do Silvinei aqui. Então a gente tem que discutir de forma séria, sem ser de forma jocosa, qual a instituição e quais os institutos que nós queremos privilegiar, não é? O que o Silvinei fez aqui no caso foi fugir, né? Ele sabia que se ficasse no cargo com ação e improbidade em andamento, muito provavelmente ele ia perder o cargo e iria perder a aposentadoria integral. Então ele saiu do cargo de forma medrosa, meticulosa, não é? Usando a lei, realmente, nesse ponto o Marco tem razão, né? Ele já cumpriu, segundo a lei do serviço dele, ele já cumpriu exatamente os requisitos para pedir aposentadoria, pediu aposentadoria para não ser responsabilizado pelos atos de improbidade administrativa, né? Então isso que é importante e isso que a gente tem que discutir aqui, não é? Eu entendo que servidores públicos, no exercício de uma fiscalização e de uma ação judicial, não deveria poder pedir aposentadoria. Você conversou com ele? Não. E como é que você sabe que ele está com medo? Nitidamente. Se era um direito dele. Não, nitidamente, William, é uma estratégia jurídica dele, né? Nesse aspecto aí o Marco ele tem que defender o que estou colocando aqui, porque é legal, mas é imoral, né, o que ele fez. E ele, que é legal, mas é imoral, criou subterfúgios, né, saiu fora absolutamente da responsabilização de uma forma mesquinha. Felipe, a Polícia Rodoviária Federal se ele não devesse... quebrou o recorde de apreensão de droga história do nosso país. Felipe, presta atenção no que eu estou te falando. História da corporação da Polícia Rodoviária Federal, sob o comando desse cara que você está chamando de medroso, com a maior cara de pau, porque você nem conhece o cara,
Você tá falando... Conheci, entrevistei ele no Pânico. Com a maior cara de pau, você tá chamando ele de medroso. Teve um recorde de apreensão de droga na história da corporação. Isso quer dizer nada, Marco. Quer dizer sim. Olha só. Quer dizer sim. Olha só. Ele tá dando um país mais seguro pra você. E você tá cuspindo no legado do cara. Olha só como o seu argumento é medonho. É impressionante. Você coloca que o Silvinei fez um serviço bom simplesmente porque ele foi o comandante da PRF que mais apreendeu drogas, cara. Isso é pequeno. Isso não é simplesmente sim, Marco. Simplesmente sim, Marco. Por isso que eu falo que você de dólar, você dá risada. E outra coisa importante, Marco, você esquece que durante as eleições, o Alexandre de Moraes, ele decidiu, o TSE, na verdade, decidiu que não poderia ter operação da PRF na época de eleição, no dia da eleição. Ou seja, ele infringiu uma ordem judicial, sim. Não tem como você colocar isso, é uma operação normal com o corriqueiro da Polícia Rodoviária Federal. Você quer toda hora, Marco, não respeitar a ordem judicial, cara. É um absurdo. Pessoal, é um absurdo. E a sua métrica, é absurda também. Você colocar que ele fez um bom governo, Felipe, um bom comando, porque ele apreendeu uma quantidade de drogas, é mesquinho, é raso, é supérfluo. É isso aí. Boa. Felipe, é impressionante. Vou te falar, cara, você vai ganhar um troféu, sofista do ano, e se você fizer um curso de sofista, você vai vender a rodo, porque você consegue não falar absolutamente nada na sua réplica. Política de combate à droga. Nada. Como é que você não aplaude a apreensão de droga? Operação contra o tráfico? Você está de brincadeira com a gente. Foi tráfico. Tem gente que está assistindo a gente, são 10h23 da noite. Tráfico, Marco. Você está rindo da cara dessa galera? Foi tráfico, Marco. Foi pequeno consumidor. Eu tô falando de recorde. Destrincha, Marco. De recorde de apreensão, toneladas e toneladas de droga. Você tá sendo sofista aqui, cara, impressionante. Eu acabei de dar o dado. Como se o combate à droga fosse o principal fenômeno da PRF. Pelo amor de Deus, Marco. Que mundo você vive? Que mundo você vive? É a fiscalização das estradas. Que mundo que você vive, Marco? Mas peraí, que mundo você vive? Você enlouqueceu. Eles fiscalizam as vias. Existem outras métricas muito mais adequadas para você falar se a PRF está fazendo ou não está fazendo um bom... Além disso, fora fiscalizar as vias. Armas, situação de armas. Também. Entendeu? Acidente de estrada. Sim. Fiscalização das fronteiras, de certa forma. Mas isso tudo envolve Existem várias coisas, várias formas, Marco. E você pega uma métrica só, que pode ser desimportante. Que tipo de drogas? Você tá enrolado. Que tipo de drogas? Você tá enrolado. Não, que tá enrolado você. Senhores,